A gente vai dar continuidade hoje falando sobre as observações de Darwin, lembrando que na aula passada a gente falou sobre Darwin, né, e viu que Darwin, ele fez uma viagem enorme por todo o redor do mundo aqui, ó, conforme essa imagem, e um dos caminhos em que ele mais demorou foi a África, né, ele conheceu Madagascar. E lá em Madagascar ele conseguiu conhecer diversas espécies. E outro lugar que ele saiu pulando também foi o Brasil. Ele conheceu Fernando de Noronha, Salvador, Rio de Janeiro. E aí foram conhecendo também vários animais pertencentes à América do Sul e também sobre a Mata Atlântica. Nessa viagem, ele conseguiu fazer algumas observações em relação aos animais presentes nessas localidades. Então, voltando à viagem no Beagle, que era o nome do barco dele, em 1835, o navio chegou ao arquipélago de Galápagos. Darwin ficou impressionado com a enorme variedade dos seres vivos e deduziu que a vida deveria estar em constante mudança, o que justificaria a grande biodiversidade. Isso levou a duvidar do fixismo vigente na época, que dizia que os seres vivos não se modificavam. Ao voltar à Inglaterra, Darwin estudou as amostras coletadas e as anotações feitas a bordo do Beagle, em especial aquelas referentes ao arquipélago de Galápagos. Observou que havia variações entre as populações encontradas nas diferentes ilhas e que as condições do ambiente de cada ilha também variavam. Entre essas populações, destacavam-se as tartarugas e as de tentilhões, que é um tipo de ave. Aqui, ó, tem os locais em que cada tipo de tartaruga foi encontrada. É na Ilha Espanhola. Então a gente tem a Ilha Espanhola, a Ilha São Cristóvão, a Ilha Santa Cruz, a Ilha San Salvador, a Ilha Pinta, a Ilha Fernandina e a Ilha Isabela. Nessas 7 ilhas, deixa eu diminuir bem aqui o zoom, a gente tem esses 7 tipos de casca, né, de carapaça de tartaruga. Olha as organizações, ó. Umas são lisas, outras têm desenhos, ou a formação de umas são padronizadas, né? São linhas atrás de linhas centrais, a maioria delas são padronizadas com linhas. Outras são lateralmente desreguladas, ó, como aqui que não tem um padrão, elas ó, às vezes são pequenininhas, às vezes são maiores. Então ele conseguiu ver que nas carapaças das tartarugas existiu, em um canto só do mundo, 7 tipos diferentes de carapaças. E com essa diferença ele foi tentar pesquisar o porquê havia tais diferenças, porque tais diferenças existiam e qual era a relação entre essas diferenças. A partir disso começaram as primeiras indagações e confirmações em relação ao pensamento. As tartarugas de Galápagos, elas podem alcançar até 300 quilos e quase 2 metros de comprimento. Desde sua chegada há milhões de anos, ao arquipélago, há milhões de anos, elas se alimentam de plantas encontradas nas ilhas vulcânicas. Darwin constatou que as populações de tartarugas apresentavam diferenças entre si e estavam relacionadas às condições ambientais de cada ilha que elas viviam. Então ele começou a perceber que na carapaça dela tinha diferenças exatamente por causa das características das ilhas. Então que se foram modificadas com os milhões de anos a partir da ilha em que ela vivia. Depois, com os tentilhões, que é um tipo de ave, ele começou a notar características diferenciadas no bico. Aqui são todos tentilhões de Galápagos. Só que ele conseguiu perceber que os bicos deles, ó, cresciam, eram mais largos ou então eram mais estreitos. E a partir desse pensamento, dessa observação, ele percebeu que os tentilhões, eles provavelmente vieram de um ancestral que se alimentava de sementes no solo. Por quê? Porque para se alimentar de semente no solo, eu não preciso ter um bico muito duro, nem um bico que seja perfurador. Eu só preciso ter um bico que eu consiga vasculhar o solo e tirar as sementes.
Porém, com o passar do tempo, houve uma pequena evolução conforme a ilha em que esses pássaros viviam, que começaram a ter pássaros comedores de insetos, porque eram mais comuns e mais fáceis em uma ilha, comedores de cactos, pois havia uma grande variedade em outra ilha, e comedores de sementes, que eram outra variedade em outra ilha. A partir disso, foi percebido que o quê? Que os comedores de sementes do solo, eles tinham um bico mais frágil, mais fino e menor. Depois, comedores de insetos que precisavam de um espaço maior na boca para poder manter o inseto lá dentro e alimentar, começaram a ter bicos mais largos, né, mais altos. Os comedores de cacto precisavam ter os bicos mais pontiagudos e os comedores de semente, no caso que fossem para colocar a semente no tirar a semente do fruto, precisavam ter bicos mais fortes e mais pontiagudos virados para baixo, que é para poder raspar o fruto ou a semente para tirar a semente de dentro. Então, houve uma característica evolutiva, dependendo da área em que eles viviam, conforme as observações de Darwin. Também temos outro pesquisador, que é o Wallace. As observações feitas por Wallace durante os anos em que esteve na Amazônia constituíram as bases iniciais para a formulação da teoria sobre a evolução das espécies junto com Darwin. Ainda que tenha perdido grande parte de suas anotações e espécies coletadas por conta de um acidente com um navio na volta à Inglaterra, Wallace publicou 2 livros e vários artigos científicos como resultado dessa viagem. O conhecimento dos povos nativos foi fundamental para Wallace elaborar as primeiras ideias sobre as barreiras fluviais. Um dos trechos de um livro dele, que fala sobre os macacos da Amazônia, de 1852, dizia: durante minha estada no Distrito Amazônico, aproveitei todas as oportunidades para determinar os limites das espécies e logo descobri que o Amazonas, o Rio Negro e o Rio Madeira formavam os limites. Desculpa, bora lá. Os limites sobre além dos quais certas espécies nunca passavam. Os caçadores nativos estão perfeitamente familiarizados com esse fato e sempre atravessam o rio quando desejam obter animais específicos, que são encontrados até a margem do rio de um lado, mas nunca do outro. À medida que se aproxima das nascentes do rio, esses deixam de ser o limite e a maioria das espécies é encontradas em ambos os lados. Tais observações feitas por Wallace não traziam ainda a ideia de os rios funcionarem como barreira que dividiam uma população ancestral, e sim como uma barreira à dispersão das espécies. Contudo, o tema despertou a atenção do naturalista. No trabalho sobre mariposas que habitavam um vale na Amazônia, apresentado no ano seguinte, Wallace afirma que novas espécies poderiam originar-se de uma espécie ancestral. Na teoria de Wallace, e a partir dos estudos de Wallace, criou-se a biogeografia, que determinava a questão de ambientes como influenciadores da presença de animais diferenciados. Como, por exemplo, aqui tem a organização da linha de Wallace, que foi conhecida como linha de Wallace porque ele que descobriu, ele que inventou e criou essa teoria. A linha de Wallace, ela fala que uma linha continental existe como forma de igualar ou separar semelhanças entre diferentes organismos. Como, por exemplo, aqui, existe uma linha de Wallace que separa uma parte da Europa, ó, aqui da Ásia, de uma parte da Austrália. Essa linha de Wallace, conforme está dizendo aqui, ó, que o naturalista ampliou as explicações para esse fenômeno, incluindo, além dos aspectos geológicos e geográficos, as características migratórias das espécies e fatores como surgimento e destruição de barreiras naturais, competição entre espécies. Essa divisão do arquipélago de Malaio, com base na distribuição da fauna, é conhecida como linha de Wallace. Então, fala-se que a água é uma das barreiras de separar indivíduos, como falou no Amazonas. De um lado tinha espécies que não tinham do outro. Por quê? Porque as desse lado não sabiam nadar ou não conseguiam ultrapassar para o outro lado, e a mesma coisa de lá para cá.
Com isso, elas desenvolveram-se a partir do lado em que viviam. Então, existem animais que são mais similares na Ásia e outros que são mais similares na Austrália, que são semelhantes por conta de uma barreira entre esses indivíduos com esses indivíduos. E essa barreira é conhecida como linha de Wallace, que vê-se como, nesse caso daqui da representação que a gente está vendo, como a água sendo essa barreira que divide os animais desse lado para os animais desse outro lado, que não conseguem se encontrar ou se reproduzir conforme a teoria que ele criou dessa barreira continental. Voltando sobre o pensamento de Darwin, junto com o pensamento de Wallace, foi percebido que a relação entre essas duas teorias da evolução e da barreira natural se dá principalmente pelo que é chamado de especiação e seleção natural. Que a especiação é a diferença e o parentesco entre diferentes espécies. Por exemplo, eu tenho uma espécie que ela é igual a outra, porém tem características que se diferenciam, pequenas características, dependendo do ambiente. Esse processo de diferenciação de pequenas características por conta do ambiente é chamado de especiação, pois eles têm um ancestral comum, mas eles têm características diferentes, apesar das grandes características semelhantes. Já a seleção de Darwin, que é a seleção natural, ele dizia que o quê? Que um animal, por exemplo, existe a teoria da girafa. Ou então, aqui tem um exemplo dos besouros. Então, aqui a gente tem, vou falar primeiro dos besouros que está aqui, depois das girafas. Primeiro, na seção a gente tem que os besouros da mesma espécie vivem nas folhagens sobre o solo de uma floresta. Alguns indivíduos dessa população são vermelho-alaranjados e outros são verdes. A princípio, os dois estão bem adaptados ao meio em que vivem. A imigração de pássaros insetívoros para a região é uma ameaça aos besouros. Procurando entre as folhas secas alaranjadas, os pássaros encontram e capturam mais facilmente os besouros verdes, cuja coloração é mais contrastante com a folhagem. Na C, os besouros vermelho-alaranjados são selecionados positivamente pelo ambiente, vistos que são menos visíveis e, consequentemente, menos predados pelos pássaros. Dessa forma, as chances de sobrevivência e de reprodução dos besouros vermelho-alaranjados são maiores e, por isso, eles tendem a gerar mais descendentes que os besouros verdes. Então, primeiramente, eu tenho o mesmo tipo de besouro, que a única diferença entre eles é a coloração. Em um ambiente em um ambiente alaranjado, eu tenho que os besouros vermelho-alaranjados, eles vão se camuflar nas folhas, enquanto os esverdeados vão ficar mais visíveis aos pássaros. Com isso, eles vão ser comidos muito mais facilmente do que os outros que não vão ser encontrados. Eu vou pela lei da oferta e da procura. A oferta é que os verdes estão mais visíveis e a procura é que eu estou com fome, no caso dos pássaros. Então ele vai lá e come os verdes todos que ele acha e uma vez ou outra que vê um vermelhinho andando que ele vai comer. Com o passar do tempo, a quantidade de verdes ele vai diminuir drasticamente, enquanto a quantidade de vermelhos vai aumentar excessivamente, porque eles são menos predados. Esse processo em que uma espécie diminui por conta de uma característica ambiental e outra espécie cresce também por conta dessa mesma característica, é chamado de seleção natural, porque ninguém influencia, nenhum ser humano influencia nessa especiação, nessa diferença. É o próprio ambiente que, através de predadores, caça, predador, eles vão serem selecionados. Um exemplo das girafas, que é a mais antiga e também conhecida, é quando dizia-se que o organismo vivo das girafas naquela época, existiam dois tipos de organismos vivos chamados de girafas. As girafas de pescoço longo e as girafas de pescoço curto, que eu já até comentei com vocês. Em um ambiente em que as plantas, as árvores, as girafas são herbívoras. Então, em um ambiente em que as árvores eram de posta alta, tinham as folhas muito altas, mais facilmente as girafas de pescoço longo conseguiam se alimentar, enquanto as girafas de pescoço curto elas tinham muita dificuldade, elas só conseguiam se alimentar por meio das folhas mais baixas. Com isso, ocorreu um processo de seleção natural que foi as girafas de pescoço curto não conseguiram se adaptar ao ambiente, enquanto as girafas de pescoço longo estavam completamente adaptadas. Com isso, ocorreu o processo de extinção
das girafas de pescoço curto e ficaram apenas as girafas de pescoço longo, também chamada de seleção natural. Já a seleção artificial, ela tem influência dos homens, dos seres humanos. Por quê? Porque isso faz com que os seres humanos vão lá e escolham o que é que eles querem e o que é que eles não querem. Um exemplo é a seleção artificial em baratas. Em uma hipótese, em uma hipotética população, então é um exemplo de baratas, se existirem indivíduos resistentes a determinado inseticida, eles sobreviveriam transmitindo a seus descendentes essa característica. Logo, essas baratas são selecionadas artificialmente pelo inseticida, utilizado pelos seres humanos. Isso fará com que, após certo tempo, a população de baratas seja composta principalmente de baratas resistentes àquele inseticida. Então, se eu tenho um inseticida e eu jogo inseticida na barata, existem baratas que vão morrer logo, existem baratas que vão ficar tontas e vão morrer depois, e existem baratas que não vão morrer, que ela tem um organismo mais forte para aquele inseticida. Aquelas baratas que não vão morrer, elas vão se multiplicar. E elas vão gerar indivíduos que são fortes àquele inseticida. E aí, quando você jogar, pode até ser que algumas outras morram novamente. Mas aquelas que não morrerem vão se multiplicar e vão gerar baratas ainda mais resistentes àquele inseticida. Até chegar o momento em que esse inseticida não vai mais funcionar para aquelas baratas, pois elas já estarão resistentes àquele inseticida. É a mesma coisa com remédios. Se a gente está doente com infecção bacteriana, a gente vai tomar um antibiótico. E esse antibiótico vai matar as bactérias. Porém, ele não vai conseguir matar todas as bactérias e vai ter aquelas bactérias que vão resistir. Essas bactérias elas vão se multiplicar e vão formar outras bactérias resistentes. Que a gente tomando o antibiótico de novo vai matar a porcentagem dessas bactérias e as outras vão continuar vivas se multiplicando, até formar uma época chamada do surgimento das bactérias resistentes aos antibióticos, chamadas de superbactérias. E essas superbactérias, elas precisam de antibióticos diferenciados e mais fortes para poder conseguir serem mortas e destruir e não termos mais doenças relacionadas a essas bactérias. Daí a gente tem uma teoria de comparação, que eu já falei para vocês de Darwin e de Lamarck, lá no início da nosso conteúdo, quando a gente começou a falar sobre evolução, eu tratei com vocês um pouco sobre Lamarck. Mas, de maneira resumida, a seleção natural é um processo que explica a alteração dos organismos em que tem influência do ambiente. Diferentemente do lamarquismo e de outras propostas evolucionistas, o darwinismo não propunha que a evolução tinha uma direção específica. Em lugar disso, a seleção natural faz com que o número de indivíduos em uma população tornem adaptados ao ambiente em que vive, aumente ao longo das gerações. Em ambientes diferentes, características diferentes são selecionadas. Darwin e Wallace não propuseram uma nova explicação para o surgimento da variabilidade. Embora não fosse o ponto principal do seu trabalho, em sua teoria, Darwin defendia que os organismos, enquanto se desenvolviam, podiam se modificar conforme o uso e o desuso de certas partes. Enquanto para Lamarck, o uso e o desuso eram algumas das forças que levariam à evolução. Para Darwin, elas apenas geravam novas características. Então, a questão do uso e do desuso também era apoiada por Darwin. Só que Lamarck, ele dizia que o uso e o desuso foi um dos motivos da evolução. Já Darwin, ele dizia que o uso e o desuso apenas gerava novas características de um ser que ainda não era evoluído. Então, ele usava, então perdia aquela parte. Só que aquela parte do uso e do desuso para Darwin era uma característica a menos por conta do ambiente, era a seleção natural. Já para Lamarck, foi lá nos inícios do tempo que os primeiros organismos usaram e desusaram, e a partir desse momento que eles não precisavam, eles não evoluíram mais. Eles se tornaram daquela forma até como eles são hoje. Diferente do pensamento de Darwin, que até hoje a gente pode usar e desusar e vai ter modificações constantes. É um erro, portanto, afirmar
que Darwin negava o uso e o desuso ou a herança dos caracteres adquiridos, princípios comumente associados para Lamarck. Esses princípios que sabemos não ser corretos, raramente são associados a Darwin e jamais poderiam ofuscar a importância de suas ideias corretas e revolucionárias no estudo da evolução. A seleção natural, a especiação e a ancestralidade comum mudaram para sempre a compreensão da natureza dos seres vivos. Mas Darwin, ainda assim, é tido como o pai da biologia e da seleção natural. Na próxima aula, a gente vai ver, eu acho que não, a gente vai ver um pouco hoje, superficial, na próxima aula a gente vai ver já a outra temática, que aí na próxima aula a gente também vai já ter a nossa prova. Mas aqui a gente tem a parte das adaptações, que conforme a teoria de Darwin, os organismos se adaptavam ao ambiente. De que forma? Exercendo uma função específica como defesa, obtenção de alimento e proteção, são herdáveis e foram selecionadas pelo processo de seleção natural. Então, se um organismo ele tem uma adaptação para aquele ambiente, ele vai passar para os seus filhos. E eles determinam maior chance de sobrevivência, já que você se adapta. Existem diversos tipos de adaptação, como esse dos ambientes frios, no caso de ursos polares, em que eles aumentaram a quantidade de massa adiposa e quantidade de pelo. Em algumas espécies, pequenos roedores, morcegos e anfíbios, a taxa metabólica, a respiração e a frequência são reduzidas nos meses mais frios e eles podem entrar num processo chamado de hibernação. Esse processo ele também foi chamado de um processo adaptativo. Outra é a migração dos pássaros, que saem do ambiente mais frio para um ambiente mais quente, como forma de adaptação para a reprodução. E outros mais conhecidos é o mimetismo e a clonagem. O mimetismo é uma forma de adaptação em que duas espécies elas são muito parecidas, como a cobra coral, em que existe a cobra coral falsa e a cobra coral verdadeira. A cobra coral verdadeira, ela tem veneno. A cobra coral falsa não tem veneno. Mas pelo fato dela ser muito semelhante à cobra coral verdadeira, os animais não atacam ela com medo de ser a verdadeira e acabar tendo veneno. E a camuflagem é, por exemplo, aqui, ó, esse peixe, que ele tem na pele dele, ele é praticamente igual ao solo que ele vive, que é uma pedra aqui atrás. E ele aqui do lado ficando paradinho, nenhum predador consegue observar ele como algo que não seja o ambiente. Camaleões que também conseguem fazer o processo de camuflagem para poder não ser atacado pelos seres vivos. Por fim, em relacionado à aula de hoje, a gente tem os chamados órgãos vestigiais e a evolução. Por exemplo, durante a evolução da espécie humana, houve uma mudança gradual da dieta dos seres vivos. Em certo ponto dessa transição, ter um apêndice grande e funcional não representava mais uma necessidade fisiológica dos seres humanos. Nesse ponto, o nosso apêndice começou a atrofiar. E não à toa, o apêndice humano é uma característica com alta variabilidade na população, podendo apresentar entre 2,5 até 30 centímetros ou estar completamente ausente. O mesmo ocorreu com membros posteriores de baleias, as patas das cobras e os olhos de animais de ambiente escuros. Os organismos que nasciam com essas estruturas menos desenvolvidas ou ausentes eram tão bem adaptados ao ambiente quanto os demais. Em algum tempo, as patas das cobras, os membros posteriores das baleias e os animais em ambientes escuros com olhos acabaram perdendo estas estruturas ou funcionalidade, pois não viram mais a necessidade. Então, dizia-se que cobras tinham patas, diziam que animais de ambientes escuros eles viam, mas não viam porque era escuro, e que nós tínhamos um apêndice desenvolvido, e nós não temos mais um apêndice desenvolvido. A gente não tem, os médicos ainda não conseguiram identificar a funcionalidade do apêndice no nosso caso, pois acredita-se que ele seja apenas um órgão que era funcional e que não tem mais funcionalidade nos dias de hoje. Com isso, a gente encerra nossa aula de hoje por aqui. Vai estar uma atividade disponível lá no Google Sala de Aula. Para quem não entrou, entre. O link eu mandei no grupo de vocês.